Boa noite, pessoal. Como já foi dito, vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas, procurar o pessoal. É só fazer o sinal, eles vão até vocês. Leva o caderninho. Vamos começar então? Boa noite. Você quer começar? Pode ir lá, Zé. Tem uma perguntinha boa aqui, ó. Quando é que sabemos que somos bons espíritas? É difícil a gente responder essa questão, mas tem várias referências que, se você prestar atenção, você vai saber que está no caminho certo. Primeiro, tomar como referência, um guia e modelo, Jesus de Nazaré e os seus ensinos. Quando você, nas suas atitudes, você presta atenção que aquilo que você vive, aquilo que você está fazendo, aquilo que você está vivenciando ao longo da sua vida é coerente com os ensinos de Jesus, ótimo, você está no caminho. E a doutrina espírita só exige de nós algumas coisas que são fundamentais. Primeiro, ela exige de nós uma reflexão cotidiana. Todos os dias a gente tem que parar e pensar sobre se eu estou fazendo todos os esforços possíveis ao longo da minha caminhada para domar as minhas más inclinações. Se eu fizer isso todo santo dia, você vai estar sintonizadinho com a pergunta número 919 do Livro dos Espíritos, que diz exatamente a respeito disso. O Kardec pergunta aos espíritos o que a gente tem que fazer, ou se existe um meio prático, rápido, para a gente desenvolver a evolução mais rapidamente. A resposta é: conhece-te a ti mesmo. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, esse autoconhecimento é saber dar nome às emoções, saber dar nome às qualidades, saber dar nome aos defeitos, para que haja comportamento compatível com cada um deles. Prestou atenção nisso? Obviamente, esse esforço, a prática do bem, quando não somos fardos pesados para as pessoas que convivem com a gente se torna fardo leve na vida das pessoas. Quanto mais a gente se torna dessa forma, mais suaves é a nossa trajetória e, obviamente, a gente já pode catalogar que a pessoa está aprendendo a ser um bom espírita. Não é o espírita perfeito, mas a doutrina espírita não exige de nós perfeição, exige de nós só o esforço de cada dia para o melhoramento. Pessoal, a pergunta aqui ao fazer determinadas visitas, me sinto sem ânimo, sem energia e com pensamentos negativos. Será que sou médium? O que fazer para me proteger? Então são duas perguntas, né? Uma colocação, duas perguntas. É até meio contraditório, talvez, a colocação que foi feita. Ao fazer determinadas visitas, a pessoa não citou, né, qual visita seria essa e qual ambiente que é. Aí ela colocou que se sente sem ânimo, sem energia e com pensamentos negativos. É meio contraditória a fala, né, a colocação. E como ela não citou o local dessas visitas, parece-me que não são locais de necessidade de alguém precisando de visita. Porque a gente entende, né, que quando a pessoa se propõe a visitar alguém em uma situação de dor, de sofrimento, no caso, sofrimentos variados, né, por enfermidades, sejam elas físicas ou mentais, ou por situação em que a pessoa esteja
temporariamente afastada, né, do convívio social, quando a pessoa se propõe a essa prática, a esse hábito, ela está numa vibração, num clima de tentar auxiliar, de buscar o próximo nos momentos difíceis para levar alguma coisa boa, que seja o ombro, a presença. Aí não há porquê da gente pensar que a pessoa esteja sem ânimo, sem energia. Ela está com energia para fazer isso, por isso contraditório. A questão dos pensamentos negativos, talvez a pessoa não colocou aqui, que seja no ambiente onde ela vai, algum desses ambientes, e ela se sente mal naquele lugar. Aí vem a pergunta, né? Será que sou médium? Essas questões relacionadas a sintomas de mediunidade, à própria mediunidade, precisa de um esclarecimento, buscar, né, junto a alguma casa espírita. A gente recomenda isso pelo estudo ser mais metódico, ser mais direcionado. Sempre são estudos direcionados e coordenados por equipes bem preparadas, por pessoas capacitadas, com experiência de observação, de percepção, para auxiliar nesse sentido. Então, o estudo da mediunidade, ele requer uma disciplina, né? Que a pessoa se envolva nisso mesmo e dedique um tempo, dedique os conhecimentos que já tem e a buscar outros com quem tem esses conhecimentos para oferecer, para que ela vai entender o que é a mediunidade, poder compreender que, na verdade, todos somos médiuns, né? Todos somos médiuns. Quer dizer, todos nós temos, em um certo grau, a capacidade de ser o intermediário, né, entre o plano espiritual e o plano material. E a outra pergunta: o que fazer para me proteger? O que recomendam para nós todos, principalmente e primeiramente Jesus, não é? Vigilância e oração. Então, em qualquer situação que a gente esteja, ainda que não estejamos nos sentindo mal, como a pessoa colocou esses sintomas, né? Falta de ânimo, falta de energia, pensamentos negativos, e mesmo quando estamos bem, e principalmente, o indicado para tudo é que Jesus falou para nós: vigilância e oração. Nesses casos, ainda mais. A prece, né? A busca dessa melhoria da sintonia, buscar estar mais próximo, né, dos espíritos superiores, tutores, mentores, é a forma melhor de se proteger, ou seja, que a gente esteja equilibrado para ir até esses lugares. Porque senão, ao invés de ajudar, além de não ajudar, a gente não se ajuda e pode se complicar muitas vezes, não é? Boa noite a todos. O que acontece com o espírito que cometeu suicídio involuntário, que viveu por anos no álcool, né, no vício do álcool, mas que depois de muitos anos conheceu a doutrina espírita e lutou todos os dias para mudar de atitude, venceu o vício do álcool, da sexualidade desregrada, fez em sua vida a mudança de dentro para fora. Então, é a torcida que a gente tem para o indivíduo que já conseguiu fazer em vida o primeiro passo para a sua libertação, obviamente vai ter ajuda, né, muito mais significativa no mundo espiritual. Quando a gente fala, por exemplo, de suicídio involuntário, o exemplo que vem na nossa cabeça é o exemplo do André Luiz. O que aconteceu com o André Luiz? Ele foi considerado um suicida involuntário. Ao desencarnar, de acordo com a sua condição psicológica, mental, espiritual, ele, obviamente, chegou no mundo espiritual e não entendia por que os espíritos
né, que estavam do seu lado chamavam-no de suicida. Ele não conseguiu entender por que só depois que ele foi recolhido, depois de 8 anos ele foi recolhido, que os amigos espirituais dele falaram assim: não, você foi considerado suicida por causa do modo de vida dele, seu, que não respeitou, né, a gente chama de matriz kármica, ou, né, um miasma que não precisava ter sido desenvolvido, mas que se desenvolveu por causa da vida desregrada, tanto no vício do álcool quanto, não é vício, é a doença, né, do alcoolismo ou outros tipos de situações que fazem com que a pessoa viva uma vida desregrada. Aí ele levou 8 anos para receber ajuda, porque estava mergulhado no seu mundinho particular e não conseguia enxergar os espíritos que estavam ali o tempo todo para lhe oferecer ajuda, a pedido da sua mãe. No dia que ele conseguiu fazer uma prece e abrir essa casca, né, que ele se colocou dentro e fechou, né, no seu na sua vida autocentrada, egocêntrica, né, que só pensava nos seus, na sua família, no seu trabalho, no seu escritório, no seu consultório. E aí ele abre, porque se lembrou quando a mãe dele ensinava para ele a orar. E ele, lembrando dessa cena dele ajoelhado no colo da mãe, fazendo uma prece. Aí então ele fez a prece. No que ele fez a prece, ele abriu os portais, abriu essa casca, abriu esse casulo em que ele se colocou e enxergou o amigo espiritual que estava apenas esperando ele acordar vamos dizer, dessa hibernação, né, em si mesmo, para que pudesse receber ajuda. Imediatamente foi colocado, né, à disposição dele a ajuda que ele recebeu. Então, não importa, todo indivíduo, todo ser humano vai receber ajuda de uma maneira ou de outra. O problema maior que nós, às vezes, não conseguimos entender é que é preciso que nós abramos as nossas portas mentais para que a gente possa receber essa ajuda. Então, quem ficou aqui, parente de alguém que passou por lá de lá, a única coisa que vale a pena é prece. Por quê? Porque a prece são vibrações boas, vibrações com sentimentos, vibrações com amor, né, recheado de amor quando são da família, quando gerou esse amor, essa relação amorosa. Aí, na hora que essas vibrações chegam até a criatura endereçada, né, ela sente um refrigério. E, às vezes, por causa desse refrigério, como se fosse uma lufada de brisa refrescante, numa situação em que a pessoa está desorientada, sem saber o que está acontecendo. Na hora que ela recebe essa lufada de brisa refrescante, aconchegante, acolhedora, ele simplesmente pode entrar nesse processo de prece, se não é acostumado a fazer prece, ele para pensar, e às vezes só o pensamento mais equilibrado, mais sereno, mais suave, já faz as aberturas, as portas se abrem e ele pode enxergar aqueles que estão ali para ajudá-lo. Então é prece e conselhos, às vezes em voz alta, porque se a pessoa estiver rondando a casa, né, vivenciando ainda próximo da onde ele viveu, simplesmente ele pode escutar. E escutando, às vezes, pode definir o que significa a vida. Então, na hora que fazer o culto do lar, o culto do Evangelho no lar, na hora que estiver estudando a doutrina espírita, fala baixinho, não precisa de os vizinhos escutar, fala baixinho, ô fulano, né, presta atenção na sua nova vida agora, abra os olhos, faça uma prece, que Deus te abençoe, que Deus faça com que você ouça e veja a ajuda que pode chegar até você. E fique em paz. E vamos tocando a vida.
vou aproveitar essa... Muito bom que o Zé já me ajudou a responder a pergunta aqui que eu coloquei aqui. Quero melhorar de vida, mas parentes não me ajudam. O que faço? O Zé, de certa forma, já respondeu, né? É a questão das vibrações, a oração. E o que acontece? A gente, às vezes, é muito natural essa interrogação aqui, né, para muitos de nós, ou se não todos, né? Eu entendo que a pessoa quis dizer que o esforço que ela faz, a vontade que ela tem de melhorar, tem pessoas que, os encarnados, né? Alguns meio que estão jogando contra a pessoa, não ajudam, né? Não querem ajudar. Primeiramente, nós temos que lembrar o seguinte: nós vivemos, lógico, num regime de interdependência, porque estamos todos ligados. A família mais ainda, né? Os vínculos familiares são mais fortes, não à toa, não é isso mesmo? Por necessidade, né? De crescimento, de evolução daquele grupo. Mas nós temos que lembrar que a caminhada é em conjunto, mas a transformação, o progresso, a evolução, cada um tem que cuidar da sua. Aquela velha história que todo mundo fala por aí nas palestras, lembra disso, né? Aquele momento quando quem aqui já viajou de avião já sabe, né? Na hora que o pessoal do avião vai dar as instruções lá, né? Eles avisam sobre a máscara, né? Em caso de despressurização, máscara vai descer, coloque a sua primeiro para depois ajudar alguém a colocar a dele. Ou então, cada um precisa cuidar da sua vida nesse sentido. Cada um tem que cuidar da sua evolução, trabalhar, da sua conquista, né? Conquistar, para depois tentar pensar nos outros. E nesse sentido, é que quando a gente quer melhorar, né? Melhorar de vida no sentido de se melhorar, buscar, né? Essa transformação, né? Que a gente fala reforma íntima, a pessoa, é lógico que todo mundo quer contar com auxílio, mas a gente precisa fazer o nosso papel. Cuidado do que é nosso. O esforço principal é o nosso. Embora a gente queira receber ajuda, mas temos que lembrar disso. O ator principal da nossa vida somos nós, nesse sentido. De buscar, de trabalhar, de se esforçar, de sacrificar, seja o que for necessário para a gente alcançar, né, esse degrau, como o Zé falou. A gente não vai alcançar isso assim tão rápido, mas é um passo de cada vez. Receber ajuda é muito bom. Eu falei que ia aproveitar da resposta dele, por quê? Quando a pessoa falou, parentes não me ajudam. Mas e os parentes que já desencarnaram, que são nossos afetos, pessoas que nos têm em alta conta também, e que já desencarnaram, aqueles que estão em condição, né, vibratória favorável, como o Zé citou, a mãe de André Luiz, que o ajudou, né? Então, nós temos várias pessoas para nos ajudar, sem falar dos tutores, vamos dizer tutores, né? Anjos da guarda, amigo espiritual, que estão constantemente nos auxiliando. Então, ajuda sim, a gente recebe, mas o esforço principal tem que ser nosso, senão, se a gente cruzar os braços ou ficar num lugar de vítima, tentando justificar a nossa falta de esforço, aí a gente não vai conseguir realmente alcançar, né, essas melhorias em nós mesmos. Tem que esforçar um pouco a cada dia, não é? Eu acho que Jesus deixou a dica, né? Aqueles que quiserem vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e sigam-me. Nessa fala ele estava dizendo, eu não vou carregar cruz para ninguém, e nem ninguém vai carregar a sua cruz. A sua, é o seu projeto de vida. A responsabilidade é sua. Então, bola para frente e vamos nós. Boa noite. Onde exatamente fica o mundo dos espíritos? Aqui,
exato espaço aqui. Se vocês pudessem ver a população espiritual que está aqui dentro agora, vocês iam assustar. Só para ter uma ideia, em cada um de nós tem, estatisticamente falando, 4 em torno. Porque a população do globo são 8 bilhões. Segundo Emmanuel, nós temos uma carga, né, planetária em evolução aqui, em torno de 3 vezes mais o que tem de encarnados. Então, é em torno de 26 a 30 bilhões no mundo espiritual, esperando na fila para reencarnar. Então, aonde a gente está é aqui. Quando André Luiz explica, por exemplo, a respeito lá das obras dele, quer dizer, nós estamos de partida para a crosta terrestre. O que é a crosta terrestre? É aqui, é isso aqui. E não só aqui, mas abaixo daqui. Às vezes as pessoas não param para pensar que os espíritos podem, dependendo da sua vibração, dependendo do seu peso específico perispiritual, ele pode viver debaixo da terra. E lá, para ele, é o ambiente em que ele adora, né? Algumas obras falam a respeito disso. É só ler as obras de André Luiz que você vai ver como que é o mundo espiritual, onde que fica o mundo espiritual. É aqui, ele interpenetra o nosso mundo natural. Há pouco tempo eu estava fazendo uma palestra aqui, eu dei esse exemplo. Eu falei, gente, se eu desencarnar aqui agora, se eu desencarnar aqui agora, eu caio, o meu corpo cai aqui e eu fico ali, esperando. Aí os amigos espirituais vão chegando, falam, e aí, Zé, fez uma boa passagem? Aí eu falei, não, acho que correu tudo bem, deu tudo certinho e tal, mas e aí, como é que faz aqui agora? Se você tiver lucidez para isso, maravilha, é o mundo espiritual te aguardando aqui do lado de lá. Agora, o problema é que a maioria de nós ainda não tem essa lucidez. Às vezes a gente desencarna, mas não sabe que desencarnou, não tem noção do que está acontecendo, e é por isso que as reuniões mediúnicas nos centros espíritas, né, fazem de tudo para esclarecer esses indivíduos que desencarnam, mas não sabem que estão desencarnados. E aí então você tem que delicadamente anunciar para eles, falar, menino, você já não tem corpo físico mais, cara. Você está... Não, mas eu não morri, eu estou aqui falando. Pois é, menino. Mas até a delicadeza que você precisa, né? A sutileza, a elegância que você precisa de ensinar para eles que eles estão fora do corpo físico. E é difícil de entender mesmo, porque a pessoa sai e se torna visível e vê outros espíritos no mundo espiritual, que interpenetra. Aqui são várias dimensões ao mesmo tempo. Nesse exato espaço onde nós estamos aqui, tem espíritos de luz vivenciando aqui, tem espíritos que são, né, mais medianos, tem nós encarnados, e tem espíritos que são extremamente ignorantes da sua condição ainda. Está tudo interpenetrado, é questão de vibração, para você entrar em contato físico com esse mundo. Então, ao perguntar para si mesmo onde fica o mundo espiritual, é aqui. A gente desencarna, passa para o mundo dos desencarnados. O corpo fica, você vai para o mundo dos desencarnados. Tomara que você tenha um bom projeto para o seu desencarne. E aí chegar lá, vivenciá-lo da melhor forma possível. Né? Onde é que estão as escolas, onde eu vou me matricular, onde eu vou aprender mais coisas, qual que é o trabalho que eu posso realizar e assim por diante. Toca a vida. Não fica esperando, não. É engraçado, Zé, essa pergunta também, né? E um outro dia, numa reunião mediúnica, aí um espírito falou isso que você falou. Não, mas eu estou aqui, eu estou vivo. Vai, claro que está, mas olha o corpo. Aí ele olhou, mas aí não. Aí ele falou, aí não, me puseram no corpo de mulher. Aí a gente conversou, explicou, né? Foi orientando da forma que precisa. E no final... O problema maior é o seguinte, que há mais médiums femininas
principalmente nos nossos tempos agora, há mais médiums femininos do que masculinos. Então, quase todos têm esse choque. Tem esse choque. Aí no final, ele falou, não, mas está muito confusa essa história toda, porque, como o Zé falou, é confuso, né, para ele compreender isso. E aí eu falei, tudo bem, com certeza você vai voltar depois para continuar a conversa e você quer falar seu nome para a gente saber, para a gente ir fazendo prece por você e tal. Falei, não, você pode me chamar de qualquer coisa, sendo nome de homem, né? Ele não gostou de forma nenhuma de estar ali, mas isso que o Zé falou, né? A coisa é muito natural, né, Zé? É muito natural, mas ao mesmo tempo é só a gente imaginar, né? Que você está numa situação agora, como ele falou, e é tudo muito assim. E do momento para o outro, já mudou tudo. Inclusive, até essa condição aí, por exemplo, abriu uma outra luzinha. A pessoa que está muito apegada à condição masculina ou à condição feminina, não, tem que aprender, gente. O sexo é coisa do corpo físico. O espírito não tem sexo. O espírito tem experiências a ser vividas, tanto em corpos femininos quanto em corpos masculinos. A escolha é de acordo com a sua necessidade, a necessidade de evolução. Então, nós temos que começar a perder essas características. Todo espírito evoluído, você olha para, né, as referências de desenhos, as referências de quem enxerga um espírito, não consegue definir se é masculino ou se é feminino. Você vê, por exemplo, a figura do Emanuel, representada naquela figura do senador romano. Você olha os traços dele, você vê, uma hora você olha, é uma figura feminina, outra hora você olha, é uma figura masculina. Por quê? Porque já está abdicando essas coisas que ao longo da evolução a gente vai perdendo essas características e utiliza única e exclusivamente para as necessidades de evolução que a gente precisa desenvolver. A outra pergunta aqui é mais questão de família mesmo, né? Meus pais estão doentes, cuidam de meu irmão caçula, que já é casado e tem filhos. O ambiente é tenso. Não sei como ajudá-los. Voltando a outra questão também, né, que a gente falou aqui, eu e o Zé, da questão do trabalho individual, né? É lógico que nós vivemos em família, vivemos em sociedade, e a preocupação com os entes é muito importante, mas precisa de entender o limite do que é nosso, do que é da nossa alçada, como o Zé falou. Cada um recebeu, né, a sua cruz no sentido de planejamento reencarnatório, o seu projeto de reencarnação, o seu projeto de vida. Mesmo que em família, cada um vai ter as suas particularidades, né? E, como a pessoa coloca aqui, é uma situação bem... isso é muito comum hoje em dia, mas a pessoa está preocupada com pais que são doentes, que cuidam de um filho que já é casado, ou seja, os limites dessa família estão assim meio confusos, né? Da atribuição, da responsabilidade de cada um. Ser solidário, se preocupar em cuidar uns dos outros, né? E estar presente, isso é uma coisa. Agora, precisa de ter esse limite, e a pessoa que está narrando isso também, não são os pais que estão preocupados com a situação. Veja bem que é uma pessoa que está vivenciando a situação, vendo, entre aspas, né, um problema aos olhos dela, mas os próprios personagens não estão reclamando. Ela que está, né, se sentindo e falando que não sabe como ajudar. Para tudo, o auxílio é esse. Bons pensamentos, cuidar da sua vida pessoal, né? Cuidar de você, porque não tem como você ajudar alguém se você não está equilibrado, se você não está centrado, buscando o seu caminho, seguir a sua trajetória. E pensar em ajudar os outros, aí que vem esse limite. Às vezes a gente pensa que simplesmente fazer uma oração e se colocar à disposição não é auxílio, esse é auxílio. Ao contrário, se a gente começar a se intrometer em algumas situações que não nos diz respeito,
né? A questão de limites aí, né? Isso tudo é questão familiar mesmo. A gente ultrapassa o limite achando que eu estou ajudando, eu quero ajudar. Mas isso não é auxílio. Você não está se ajudando e nem está ajudando a outra pessoa. Nós precisamos de entender, né? Compreender bem os limites de cada função, de cada local que a gente está, né? Isso acontece também nos ambientes profissionais, né? As pessoas não sabem bem até onde vai o que ela precisa fazer e cuidar. E começa a misturar muitas coisas e aí vai gerando conflitos. É o que ela falou. O ambiente é tenso por causa dessa... Deve acontecer alguns atritos ali por causa dessas situações, né? Meus pais estão cuidando dele, ele já tem que se cuidar sozinho. Bom, mas quem precisa compreender isso primeiramente são esses pais, a pessoa que está sendo ajudada, entre aspas, por pessoas que já estão precisando de ajuda. Percebe que está tudo muito confuso, tudo misturado. Mas quem está ali pensando que não sabe como ajudar, né? Eu penso que o ideal, e é o que o Zé falou aqui, Jesus deixou a receita para todos nós, não é? Volto lá na oração, na vigilância, né? A vigilância para não entrar com pensamentos, né? Já fazer julgamentos, nas maioria das vezes já fazendo julgamentos, já querendo resolver situações que não estão no nosso controle. A gente precisa entender o que é da nossa alçada e o que está do nosso controle. Porque senão a gente vai ficar estressado, muito angustiado, aí vem outros sentimentos e outras vibrações, e aí vai acabar desequilibrando a todos. Ao invés de ajudar, você acaba se desequilibrando e desequilibrando o grupo e o contexto todo, não é? Boa noite. Gostaria de saber se quando desencarnamos vamos para algum lugar específico ou se ficamos aqui perto de onde vivemos quando encarnado. Ou podemos girar para o mundo todo, em qualquer país e até mesmo para qualquer planeta. Visto que teremos passe livre. Pode tudo isso aqui. Basta ter evolução para isso. Quanto mais evoluído é o espírito, mais ele tem a liberdade. Porque essa liberdade é exatamente o que determina a sua evolução. Quanto mais evoluído, mais liberdade você tem. E outra coisa, quanto mais evoluído, mais liberdade temos e menos necessidade da liberdade a gente tem, porque a gente já sabe as tarefas que têm que ser feitas naturalmente. E a gente não vai fugir do roteiro que é necessário ser feito. Então, aqui, por exemplo, eu posso até afirmar para vocês que é uma casa de apoio. Às vezes, muitos espíritos que estão desencarnando, muitos seres que estão desencarnando, os espíritos vêm para cá. Por quê? Porque aqui é uma casa onde pode receber ajuda, auxílio, nesse primeiro pronto-socorro, né, de ajuda. Na cidade tem um monte de situações. Às vezes as pessoas não param para pensar o seguinte: aonde tem alguém de bom coração que está disposto a ajudar a quem quer que seja, esse é exatamente um ponto onde a espiritualidade, os amigos espirituais, podem escolher como ponto de apoio para ajuda e auxílio desses espíritos que estão desencarnando e às vezes estão ainda em desequilíbrio. Quantos às vezes pode acontecer? Às vezes aquela Dona Maria que está lá na casa dela, fazendo um almocinho dela, cantando alegre e feliz, com boas vibrações, e tem muito amor no coração, tem muito amor para dar, é aquela pessoa generosa até o último fio de cabelo. A espiritualidade já vai catalogá-la, Dona Fulana é uma possível ajudadora para nós. Desencarna um espírito que precisa daquelas boas energias, na hora, eles pegam o espírito e levam lá na casa dela. Ela está fazendo um almocinho dela sossegado, de repente ela sente. E aí, a própria condição da evolução dela diz: vou fazer uma prece. E faz a prece, acalma o indivíduo
e ele depois é encaminhado para hospital ou escola, ou seja lá o que for. Isso aí vai depender da evolução que a pessoa tem. Existem cidades, colônias, como quem já conhece, para Nova Aurora, Redenção, Nosso Lar, são cidades espirituais que estão no espaço um pouco mais elevado do que o nosso, mas é porque são características. O Nosso Lar, por exemplo, segundo André Luiz, começa na crosta e vai até determinado limite de acordo com a evolução e a necessidade dos trabalhos, até o espaço aéreo, né? Aí você vai entender, lê as obras do André Luiz, que faz parte do processo de entendimento. Por quê? Porque a doutrina espírita, as 5 obras básicas, você aprende o arcabouço, né? o esqueleto, né, essencial da doutrina espírita. Você entende o que é mediunidade, entende o que é espírito, entende o que é Deus, entende as leis morais, entende penas e gozos futuros, você entende tudo isso. Aí quando você vai para as obras do André Luiz, você entende o casuísmo, você entende o exemplo, você entende que tudo que a doutrina espírita faz, explica, coloca para nós, lá nas obras de André Luiz você vê na prática, você vê acontecendo um a um. Não é porque todos os casos vão ser do jeito que André Luiz narra, mas é a reportagem que o André Luiz faz do mundo espiritual para cá é extraordinária. Por quê? Porque mostram exemplos onde a gente pode tirar dali referências para a gente entender, quando a gente estiver lendo a doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, por exemplo, como que é no mundo espiritual. Pelo menos a gente tem uma referência de como imaginar isso aí. E aí, para e passo a isso, a gente pode ver filmes, novelas, tudo. O filme Ghost, por incrível que pareça, tirando aquelas sombrinhas esquisitas lá, né, é muito significativo, porque existem mesmo espíritos que às vezes ficam presos em determinados locais por questões de não se libertarem, porque eles acham que tem que ficar ali naquele determinado local porque tem algum trauma que os prende ali, como o caso do cara que vive no metrô, do filme Ghost. E a culpa dele é tão grande que qualquer pessoa que olha para ele mais fixamente, ele já começa: quem é que te mandou? Por que você está fazendo aqui? Eu não pulei. Ou seja, ele está careca de saber que ele que pulou para suicidar-se. Mas como ele não consegue se livrar disso, ele fica nesse jogo de culpa e se aprisiona. Ele se aprisiona naquele local. Mas é ali. E quantas figuras espirituais nós temos, aparecem nas reuniões mediúnicas, que estão nas mesmas condições, não sabem o que estão acontecendo, psicologicamente encalacrados em determinados locais, que às vezes estão atravancando o processo da evolução dele. Prece, boas vibrações faz com que a pessoa, mais rápido possível, passa pelas as perturbações naturais de sair de um corpo encarnado, adentrar o mundo espiritual, até que você se limpe, perispiritualmente das mazelas, dos miasmas que ainda sobram um tiquinho na passagem dessa crosta terrestre aqui. De repente, você entendendo a situação, você já vai para uma escola, você já vai para um hospital, você já vai trabalhar em determinadas situações, você já vai render trabalhos significativos na sua vida. Aliás, eu tomo como exemplo o André Luiz, porque ele é essa referência que a gente tem para entender. Como ele era médico, ele achava que não podia receber ajuda, e estava lá, deitado numa cama, pensando: não, mas eu sou médico, eu tenho que ajudar, ao invés de ficar aqui recebendo, eu tenho credencial para trabalhar. Aí pediu serviço. Aí o Lísias levou ele lá no Clarence, que estava fazendo uma reunião. Aí ainda bem que tinha uma senhorinha lá
uma senhorinha que não era lá a flor que se cheira, sabe? A famosa encrenqueira. Todo lugar que você põe ela estranha. Todo lugar que você colocava ela falava, nem, que povo de lá é chato demais da coisa. Oi, uma mulher que dá conta de criar caso com os mentores espirituais do nível no mundo espiritual, você já imagina mais ou menos o que é. E mesmo assim a paciência do Clarence. E o André Luiz foi o último a ser atendido no filme do Chico Xavier. Isso aparece tranquilamente. Aí, não sei se é no Chico Xavier ou no Nosso Lar, um dos dois, no primeiro. Aí, o gostoso de ver é o seguinte, que o André Luiz, na hora que percebeu aquilo, falou assim, nossa, aqui não é trabalho, aqui é serviço, é servir, e não no sentido que eu estava entendendo o que é trabalho, é servir, é espírito de serviço. E eu ainda não tenho isso não. E enquanto a mulher estava lá falando as coisas, o Clarence indicando para ela, o André Luiz já estava assim, ô Liz, vamos embora? Vamos deixar isso para depois, porque já estava morrendo de vergonha. Por quê? Porque ele ainda não tinha entendido. E a beleza do processo é quando ele cai em si, na porta do hospital, que estava recebendo as pessoas que estavam chegando, babadas, sujas, vomitadas, em todos os aspectos da recepção do hospital. André Luiz foi tomado de compaixão, vai até a enfermaria, pega tudo que é necessário e se põe a servir. Aí limpando babas, limpando as feridas expostas que as pessoas apresentavam, e aí com bom coração. É aí nesse momento que ele entende o que é espírito de serviço. Acabou, menino? Ainda tem mais um. Bom, essa aqui está pertinente aqui à época, gente. Está aqui, ó. Final do ano me faz sofrer, pois lembro da minha mãe que desencarnou nesse período. Como me liberar dessa energia? Antes de iniciar, a gente estava conversando sobre essas questões, né? Culturais a princípio, questão de Natal, final do ano, mas independente da época, se o Natal, se Jesus nasceu foi nessa época ou não, independente dessas discussões aí que não leva a muita coisa, nada, o mais importante é que já nos disseram alguns espíritos, né, algumas mensagens, algumas colocações, que nessa época, como todo o Ocidente, vamos dizer assim, né? Todos os cristãos, isso já vem, né, há muito, muito tempo, cria-se isso e acaba a soma das energias, dos pensamentos, de tudo que a gente cria aqui, nós encarnados e os desencarnados também, cria um ambiente muito favorável nessa época para muita coisa boa acontecer, como o Zé falou, esses resgates de espíritos que estão nas zonas de sofrimento, né? Nas zonas umbralinas de sofrimento, espíritos que estão perdidos. Então, ou seja, o trabalho espiritual que é realizado é muito importante nessa época, porque a gente abre portas, como diz o Zé, né? A gente se abre para receber auxílio. Então, é muito importante. Como a pessoa citou aqui que ela sofre nessa época porque lembra da mãe que desencarnou. Bom, quando a gente já tem a certeza que nós estamos o que estamos agora, né? Eu, Cleverson, o Zé, nós estamos nesse papel agora, nesse personagem agora, ou seja, nossa vida real é a vida espiritual. Logicamente que o distanciamento, né, das pessoas que a gente ama, que a gente gosta, traz esses momentos mesmo, saudade. Mas a questão do sofrimento, por causa disso, também, né, além dessa falta, dessa certeza, desse conhecimento, a falta de fé em Deus. Por quê? Nós sabemos já, como o Zé falou, né, que nós estamos aqui de passagem, é um curso, né? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar o estudante de medicina, não é?
Estudante de medicina vai lá, se prepara durante tantos anos, quando ele já se capacitou, ele vai para a prática, não é isso? Nós também, enquanto espíritos, fomos criados simples, ignorantes, né? Aquela história toda. E aí a gente precisa de quê? De vivenciar. E a forma que nós temos, né, que Deus nos deu essa bênção da reencarnação de estarmos aqui. Mas é passageiro, é passageiro. Ninguém sabe quando, mas a gente chega, não sabemos quando vamos voltar. Mas é certo que na hora do planejamento reencarnatório, a gente já sabe mais ou menos, não sabe quando, mas que jeito que vai ser, enfim, já sabe disso. É doloroso, como eu falei, essa separação, mas precisamos de ter essa tranquilidade, de entender que não perdemos a pessoa, é um até breve, não é? E por essa época a gente está mais emotivo, vamos dizer assim, e quando acontece isso, né? Inclusive aconteceu na minha família, que a minha sogra desencarnou no dia 23, no ano passado, vai fazer um ano agora. É natural da gente se sentir assim. Mas a pessoa pergunta aqui, como me libertar dessa energia? A receita foi dada aqui em várias respostas, né, que o Zé deu, que eu falei. Questão da oração, da prece. E a gente precisa de libertar essas pessoas. Não é a gente se libertar, mas assim, de certa forma, é entender que a pessoa precisa seguir o caminho dela, assim como nós vamos também naquele momento. Já seguimos várias vezes, né, que a gente não lembra, mas precisa entender que a pessoa precisa seguir a caminhada dela. Ela já veio, cumpriu aquilo que ela se propôs, ou não cumpriu, mas cumpriu aquele tempo que estava determinado, e ela precisa continuar a caminhada. É difícil a separação, mas essa energia aí, é porque a gente mesmo não faz esse dever de casa de acreditar que a vida não é aqui. É muito bom aqui, né, gente? Se perguntar aqui agora, quem vai falar assim, não, o céu é muito bom, o plano espiritual é muito bom, é maravilhoso, é tudo mais, mas se perguntar quem quer ir, ninguém quer ir, não é verdade? Porque aqui é muito bom, mas a gente precisa entender que a cada um vai chegar o seu momento e a pessoa precisa ir. Agora, alimentar essas energias, aí a gente sofre e sempre a gente está causando algum desconforto, porque a gente não sabe exatamente como que essa pessoa já está, como o Zé falou. Acontece o desencarne, é uma infinidade de diferença, né, dessa readaptação para cada um, e muitas vezes a pessoa ainda não se reencontrou, ainda não se equilibrou, e a gente ficar aqui alimentando isso, tristeza e outras coisas mais. Não, o importante é, ao sentir saudade, a gente direcionar a prece, boas vibrações, bons pensamentos, boas lembranças de tudo que foi bom, tudo que a gente vivenciou. Mas é a história do copo meio cheio e meio vazio, né? A gente só lembra, eu perdi minha mãe. Oh, mas você teve mãe por, sei lá, 70 anos, ou, né? A gente teve essas pessoas ao nosso lado, né? Então, chega um momento, elas têm que ir como a gente vai também, não é? Esse desapegar precisa ser bem pensado, repensado, para deixar as pessoas seguir o caminho delas e não causar sofrimento nem para elas e nem para a gente mesmo. Boa noite, gente. Então, até a próxima.